Na parte de terça-feira, sacrifício vivo. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos, oferecidos sobre o altar. Mas Paulo desafia você para apresentar diante de Deus um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você apresenta sua vida, seu corpo, sua mente, seu tudo no altar do nosso Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo viva em você. Morre o velho homem, a velha mulher, a velha natureza, e então nasce, gerado pelo Espírito Santo, uma nova criatura, que vive para honrar e glorificar a Deus. O que Paulo ensinou sobre o sacrifício do cristão? Filipenses 2:17. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Paulo disse, eu estou sendo oferecido em sacrifício, como libação sobre o sacrifício e serviço da fé. Paulo está falando de um sacrifício vivo. No Novo Testamento, a ênfase é: você é um sacrifício vivo, santo e agradável. É exatamente isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, e vamos ver então o verso 1 e 2. Aqui diz, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Está percebendo? É viver por Cristo. Viver por Cristo, sendo batizado diariamente pelo Espírito Santo. Este sacrifício vivo, como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando você vive, vive para Cristo. Seu foco é Jesus. E se morrer? Morre em Cristo, salvo. Portanto, Paulo está sugerindo, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus, oferecendo o seu corpo como templo do Espírito Santo. Isto é santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, porque é uma decisão racional que eu faço cada dia. Eu penso com a minha mente, eu decido com a minha mente ser um sacrifício vivo, ser templo do Espírito Santo. E não vivam conforme os padrões do mundo. Não é o que o mundo veste, come, lê, assiste. Não é a conduta do mundo que me inspira. Eu estou apaixonado pelo céu. É o caráter de Jesus Cristo, é a santidade de Jesus Cristo. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Que renovação da mente Paulo está falando? A nossa mente será renovada porque o Espírito Santo implanta em você a mente de Jesus. Por isso Paulo diz, mas nós temos a mente de Cristo. Portanto, deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo já havia expressado uma visão surpreendentemente conflituosa sobre viver ou morrer em serviço a Cristo. Agora, Paulo menciona a possibilidade real de ser oferecido como libação, como sacrifício. Essa imagem vem da prática antiga de libações, que consistia em derramar líquidos valiosos como óleo, vinho ou água como oferta a Deus. O aparente desperdício de um líquido precioso em um ato de devoção nos faz lembrar muito bem a atitude de Maria, quando ungiu a cabeça e os pés de Jesus com um perfume valioso de nardo puro, registrado ali em Marcos 14, 3-9. E embora não fosse uma libação no sentido literal, o gesto de Maria simbolizou um sacrifício significativo que ilustra de maneira apropriada o infinito sacrifício de Cristo por nossa salvação. Se Paulo fosse executado por causa do seu trabalho em favor do Evangelho, ele se alegraria, pois a sua vida estaria sendo derramada como uma oferta a Deus. Como as libações no Antigo Testamento geralmente não eram isoladas, mas acompanhavam um sacrifício, Paulo via o ato de entregar a sua vida como um complemento adequado ao sacrifício e serviço.
dos crentes em Filipos, que por meio da fé haviam decidido dedicar sua vida a Deus como um sacrifício vivo. Os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, eram ativos em compartilhar a fé. Eles espalhavam o evangelho de casa em casa, isso está em Atos capítulo 5, 42, eles iam de casa em casa, abriam seus lares para o estudo das Escrituras, isto está em Atos capítulo 12, verso 12, e sabiam defender a sua fé com base nas Escrituras, isto está em Atos 17, 11. Nós temos que saber defender a nossa fé usando a Bíblia. Os pioneiros adventistas seguiram o mesmo exemplo. Em vez de depender apenas dos pastores para compartilhar a mensagem com seus vizinhos, os membros da igreja adventista pioneiros, eles estudavam a Bíblia com outras pessoas e as preparavam para o batismo, de modo que estivessem prontas quando o pastor retornasse. Queridos, nós devemos continuar com esta prática, abrindo a porta da nossa casa para os pequenos grupos, para o estudo da palavra de Deus, para a salvação das almas. Transforme a sua casa num centro missionário. Grandes sacrifícios pessoais devem ser feitos abrindo a casa e recebendo as pessoas. Deveremos fazer hoje exatamente como os cristãos do primeiro século e também como os cristãos adventistas pioneiros, tornando a nossa casa um centro de evangelização. Reflita sobre o significado de ser um sacrifício vivo. Quanto você tem sacrificado pelo reino de Deus? Conscientemente responda: sou eu um sacrifício vivo? Sou eu templo do Espírito Santo? Sacrifico a minha vontade egoísta para que a vontade de Deus seja feita na minha vida? Queridos, sejamos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, permitindo que o Espírito Santo implante em nós a mente santa de Jesus Cristo. Aleluia!